Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido. Eu não sei que hora que você vai assistir esse vídeo aqui, então nós quero dar continuidade no segundo capítulo da minha história com Deus, né? Da minha história macabra aí, né? E eu quero dizer para você já desde já que essa madrugada o inimigo me atacou com tudo, não foi fácil, né? Me atacou com tudo, porque ele sabe que eu tô praticamente desmascarando ele, não é? Aqui pela internet, não é? Então ele me atacou com tudo aí, não foi fácil mesmo a luta. Mas, como eu disse para você, em 1997, aí, mais ou menos o tempo que eu comecei a ter essas visões sem entender o porquê, né? Estamos agora no segundo capítulo, né? É o canal Céu Desceu aí contando para você a minha história de vida, né? A história que eu passei, que eu não tinha entendimento, não conhecia, como eu disse para você no começo, eu quero lembrar que eu não conhecia Jesus, eu não tinha ainda conhecimento nenhum de Jesus, eu só dizia que conhecia Deus. Mas aquele que diz que conhece Deus e não conhece Jesus, que é o caminho, esse não conhece Deus, não. Para conhecer Deus, o Pai, temos que passar pelo caminho, que é o caminho que é Jesus Cristo, amém? Então, como eu terminei ali dizendo que por muitos anos, né, por muitos anos acreditei numa coisa que não era e agora, em pouco tempo, agora o Senhor me revelou o que era aquilo que acontecia antes. Então, vamos começar por parte. Começou tudo assim, ó. Como eu disse, o meu guri ainda era pequeno, deveria ter mais ou menos uns 6 anos de idade, 5, 6 anos, ele dormia no meu quarto, com a caminha do lado, a cama de solteiro grudado na minha. Aconteceu que sempre que o meu marido saía às 6 horas certinho, o meu marido saía, ele fechava a porta do quarto. Quando ele saía, a porta fazia... dava aquela rigidinha, sabe? Ela se abria, a porta se abria. E disse que a porta se abria, pulava um bicho em cima da cama, pulava um bicho em cima da cama, assim como se fosse um gato. Pulava em cima da cama, assim, e eu dormindo, eu sempre dormi de bruço, né? Dormindo de bruço, e aquilo vinha assim pelos meus pés, e vinha subindo, e aí quando vinha subindo, assim, eu ficava assim, né? Porque parecia assim que eu estava acordada, estava parecendo em transe, e eu levava aquele susto assim, mas eu não conseguia me acordar. Então parece assim que o inimigo ele me fechava naquele momento, ele me segurava. E aí aconteceu que eu sentia assim, tipo um arrepio, alguma coisa assim, né? Parecida. E aí eu comecei todos os dias. Isso aconteceu por meses, meses e meses e meses acontecendo a mesma coisa. Acontecendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E eu só pedi assim, Senhor, não deixa que, mesmo não conhecendo Deus, assim, não deixa que esse negócio chega perto do Luan, né? Que o Luan dormia do meu lado, como eu disse. E todos os dias, quando o meu marido ele saía às 6 horas da manhã, a porta se ringia e a porta se abria, aquilo pulava na cama assim e vinha pelos meus pés e vinha pelas minhas costas e eu me arrepiava. E eu pensando que era uma coisa, que o inimigo se aproveitou dessa visão aí que Deus queria me mostrar agora, que Deus queria me mostrar nos tempos de agora, né? E eu não entendi e isso foi acontecendo por muito tempo. Aí depois comecei a ter, tipo, umas visões assim, umas visões que eu comecei, tipo assim, que gostar daquilo que eu tava sentindo, sabe? Gostar daquilo que eu sentia. Eu queria ver o rosto daquilo ali, eu achava que era uma pessoa, que era alguém. Então eu já tava querer ver o rosto dessa pessoa que vinha, quando meu marido saía, ele entrava, eu já tava querendo ver o rosto. Então o inimigo começou a colocar coisa na minha mente, né? Eu queria ver o rosto, mas sempre que eu via o rosto daquela pessoa era uma caveira. Era uma caveira que eu via o rosto daquela pessoa, não via um rosto de um homem bonito, algo bonito. Era uma caveira. E aconteceu que eu comecei a gostar disso aí, E isso aí foi assim que me impressionou muito, né? Me impressionou muito. E aí tinha vezes também que eu pensava assim, se eu morrer, como eu não acreditava, eu acreditava em outras vidas, né? Se eu morrer, eu tinha muito medo de morrer e deixar meu filho, né? Meu filho pequeno, eu tinha muito medo de morrer. Aí o inimigo começou a dizer para mim que tinha outra vida, que tinha uma outra pessoa me esperando lá do outro lado, uma pessoa que eu gostei muito em outra vida, estava me esperando do outro lado lá. Porque se eu morresse, o inimigo começou a botar na minha cabeça, eu ia conseguir de lá onde que eu estava, conseguir controlar meu filho, cuidar do meu filho de lá. E começou a colocar tudo isso na minha cabeça. E eu comecei a acreditar nisso tudo aí. E aí, seguindo, né, aí aconteceu que ele começou a botar isso na minha cabeça, o inimigo começou a botar isso na minha cabeça, que existia uma outra vida. E eu comecei a acreditar, isso aí, que existia uma outra vida, realmente, comecei a acreditar. E nesse meio tempo, eu tinha um guarda-roupa de uma senhora que, muito antiga, ela morreu. Eu tinha ido na casa de uma tia do meu marido, e eu peguei umas roupas do falecido dela,
né, que tinha morrido, ela me deu umas roupas que ele era muito rico, umas roupas bem bonitas, e eu peguei essas roupas. Eu coloquei no guarda-roupa, e esse guarda-roupa de manhã começava a estralar, 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 todo o guarda-roupa. E eu comecei a sentir a presença daquele velho ali, comecei a sentir a presença daquele velho, comecei a sentir a presença daquele velho. E eu comecei a acreditar nessas coisas, né? Sobrenatural de outro mundo, assim, coisas que existia, que a pessoa morria e que de lá tu via tudo aqui, tudo aquela coisa ali. E acreditando nisso tudo aí. E eu só tinha medo de quando aquele coisa que entrava na madrugada, porque o meu marido saía, pulava na minha cama, o meu medo era ele tocar no meu filho, fazer alguma coisa no meu filho. Mas ele começou a botar na minha cabeça, esse espírito maligno que se disfarçou, Deus estava querendo me dar uma visão, mas como eu não tinha entendimento nenhum, como é que eu ia ter, né? Agora, depois de tantos anos que eu fui ter a visão do que era aquilo ali. Aí aconteceu que ele começou a botar na minha cabeça que teria alguém me esperando lá do outro lado. Me esperando lá do outro lado alguém. O bicho começou a botar na minha cabeça. E eu comecei a gostar do bicho. É impressionante, comecei a gostar do bicho. E por fim eu já não tinha mais medo. Eu já ficava esperando que o meu marido saía, já ficava esperando que a porta ia se abrir, ia rangir, a porta se abrir, e aí ele ia pular e ele ia vir pelas minhas costas ali, e eu já estava até gostando já. Estava até gostando. Olha, vocês não têm noção do que eu sentia. Era uma coisa assim, ó, macabra mesmo, macabra mesmo. Vocês não têm noção. Aconteceu que, por muito tempo isso aconteceu, foi acontecendo isso aí, né? Aconteceu todos os negócios do guarda-roupa também. E eu acreditando. Aí eu já comecei já não ter mais medo de morrer. Se pertencer ao morrer, não tem importância naquele tempo. Eu deveria ter talvez uns 40 anos, talvez, ou menos. Uns 40 acho que eu deveria ter. E aí eu pensei, se eu morrer, eu vou cuidar do meu filho igual de lá onde vou estar. Eu vou estar sempre perto do meu filho, eu vou estar sempre aqui dentro de casa cuidando dele, né? Até que ele cresça, eu vou estar cuidando dele. Já não estava mais me importando. Olha o que o inimigo faz com a pessoa. O Senhor estava me dando visões ali e o inimigo se aproveitou daquelas visões e ele enveredou para outro lado, para me acreditar. Aí, vocês não têm noção assim, ó, que muitas vezes o Senhor me deu outras visões, além dessa aí, Ele me deu outras visões nos lugares que eu estava sempre em praias. Eu sempre sonhei muito com praia, sonhei que eu sempre estava em praia, até hoje, né? O Senhor sempre me dá visão de praia, eu acho que é por isso que eu tenho essa vontade de morar numa praia, talvez seja isso. Então, Ele começou a me dar esta visão que eu estava num lugar e de repente apareceu, aí ele colocou um homem bonito mesmo, ele colocou um homem bonito ali, mas eu nunca conseguia ver direito o rosto dele. O rosto dele, eu sabia que era um homem bonito, mas eu não conseguia ver direito o rosto do homem. E um carro bonito, um carro vermelho. Aí aconteceu que ele chegou, eu não sei se ele falou alguma coisa comigo, eu estava muito doente nesse lugar, nessa praia, uma praia meio deserta. Eu estava muito doente ali, e ele pegou e disse para mim assim, que ele ia ter que ir embora, mas ele ia vir me buscar, ele ia vir me buscar. E eu comecei a acreditar, então é verdade, Esse homem que disse que vai me buscar é aquele que já tive alguma coisa com ele em outras vidas, e agora ele está vindo agora, né, nas madrugadas, e agora apareceu esse sonho com esse carro vermelho, ele prometeu que vai me buscar. Eu estava ali muito doente, ele vai me buscar. A gente não fazia nada, não se beijava nem nada, mas eu me apaixonei por uma pessoa que eu não via. Eu me apaixonei por uma pessoa que eu não conhecia. E aí o inimigo começou a botar na minha cabeça, olha o que é a mente da gente, né? A gente tem de deixar o inimigo ele tomar conta da mente da gente. Tem de deixar ele tomar conta da mente da gente. E eu comecei a acreditar que eu estava apaixonada por aquela pessoa que já tinha vivido comigo em outras vidas, e agora ele estava me esperando e ele me prometeu me buscar. E ele pegou e foi, e eu fiquei ali, naquele lugar ali. Fiquei por ali. Aí depois, a última visão que eu tive com ele, eu vou contar no próximo vídeo. Eu gostaria, se você gosta de conteúdo, é uma coisa que é verdadeira, aconteceu verdadeiramente, o inimigo me cegou, o inimigo me fez acreditar em outras coisas que eu sei que hoje que não existia. Então, eu me apaixonei por uma pessoa que eu não conhecia, me apaixonei por uma pessoa que o inimigo colocou na minha mente, porque eu nunca conseguia, eu sabia que era um homem bonito, mas eu não via o rosto, como é que era o rosto dele, não.
Eu só via o rosto da caveira quando ele vinha no quarto ali, mas aquela outra visão que Deus me deu, porque aí já é uma outra visão. Aí já é uma outra visão. Deus querendo me mostrar, como Deus viu que eu estava ali já enrolada com aquela situação ali do bicho entrar no meu quarto ali e vir para minhas costas aqui e vir até aqui no meu pescoço. Ele viu que eu estava enrolada, o Senhor começou a me dar outro tipo de visão. Outro tipo de visão, entendeu? Me mostrando uma outra coisa. E o inimigo se aproveitando que eu não conhecia a palavra de Deus. Olha o perigo de não conhecer a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus: eis que o meu povo perece por falta de conhecimento. Olha o perigo de não conhecer a Bíblia. Como eu não conhecia a Bíblia, que o Senhor me deu uma outra visão para me mostrar que Ele ia me tirar daquela situação ali, ia me tirar daquela situação que eu estava vivendo ali nas madrugadas. Mas o inimigo distorceu tudo, me levou para outro lado, me fez acreditar que existia mais vidas além daquela minha vida. E me fez me apaixonar por uma pessoa que eu nem conhecia, nunca tinha visto na vida, mas ele não me mostrava a cara daquela pessoa. Mas eu sabia que era uma pessoa que eu fui muito apaixonada, e eu comecei a me apaixonar e acreditar e não me importar, já querer morrer. O inimigo queria me levar de tudo que é jeito, ele queria me levar de tudo que é jeito. E o Senhor veio e disse assim: ó, eu vou, mas eu volto para te buscar. E aí aquilo ali, o inimigo me distorceu como se fosse o homem que tinha morrido em outra vida comigo, eu também era outra pessoa em outra vida, né? Que tinha morrido, e ele disse que ele tinha morrido primeiro que um dia a gente ia se encontrar, ia voltar. Entendeu? E aí ele distorceu tudo para esse lado aí, mas na realidade era Jesus falando comigo. Era Jesus me dando uma visão, queria me tirar daquela situação que na verdade eu estava muito doente, espiritualmente, acreditando que aquele defunto que todas as manhãs entrava aqui no meu quarto, aquela era uma doença espiritual. O Senhor queria me tirar daquele, não sei se vocês entendem, queria me tirar da situação, queria me tirar. Então ele veio numa outra visão para me mostrar, mas o inimigo distorceu para um outro lado, se aproveitou da minha falta de conhecimento, se aproveitou e me levou para um outro lado, para uma outra situação. E eu praticamente quase que eu caio na situação. Não foi fácil, mas eu digo para você que Deus é maravilhoso, mesmo que a gente não venha conhecer Ele, mas Ele nos conhece. O Senhor sonhou comigo antes mesmo de eu nascer, Ele sonhou comigo, Ele me projetou, Ele fez a minha história. Mas o inimigo tentou distorcer para outro lado. Mas graças a Deus hoje eu estou na história do Senhor, aquela que Ele fez para mim. Eu estou seguindo o projeto do Senhor, eu estou fazendo aqui, estou ficando toda arrepiada. Eu estou seguindo o projeto do Senhor, amém? Então, na manhã eu vou seguir contando a história de como o Senhor me resgatou, amém? Como o Senhor me resgatou, me tirou o outro pedaço da história quando ele voltou. Amém? Eu vou contar para vocês. Talvez eu termine amanhã, talvez não termine. Mas aí eu vou contar para vocês direitinho como é que foi, certo? Então que Deus abençoe a vida de vocês aí. Curte o vídeo, compartilha. Esse vídeo é muito importante para as pessoas que não conhecem Deus. Saber o quanto que o inimigo se aproveita da tua falta de conhecimento e acaba levando a tua vida para o inferno, sabia? Quase que ele me leva para o inferno, mas eu sei que o Senhor tinha sonho, projeto para minha vida, o Senhor me conhecia e sabia o que ele tinha para mim. O Senhor não permitiu, mas tudo indicava que ele queria me levar para o inferno. Se aproveitou da minha fraqueza, da minha falta de conhecimento para me levar, mas graças a Deus hoje eu estou aqui para compartilhar com você, mesmo que o inimigo venha me atacar de novo, mesmo que o inimigo me ataque. Hoje eu acordei até um pouco tonta, né? Mas eu sei que tudo tem um propósito de Deus. Deus quer que eu conte meu testemunho para vocês, que eu compartilhe com vocês o que o diabo fez na minha vida através de como o Senhor ele me colocou, me deu visões naquela época, né? O Senhor me deu visões naquela época, me deu visões. E o Senhor, ele queria que eu viesse para o mundo dele. E o inimigo se aproveitou. Que ele sabia, se eu viesse, ia dar um esparramo mesmo, aqui na terra e no inferno, não é? Que eu ia ser uma pessoa de oração, de muita oração, onde eu oro, eu intercedo, as pessoas que estão com problema me chamam para me orar, eu oro até mesmo pelo celular. Então, isso aí o inimigo sabia que ia acontecer e ele não queria que nada disso acontecesse. Então, amanhã eu prossigo com a história novamente com você, no 3º capítulo. Não esqueça de compartilhar. Se você está gostando de que eu estou gostando, pode continuar.
E eu quero aprender, que você vai aprender como o inimigo se aproveita, se apodera da pessoa que não conhece Deus, não conhece Jesus, não conhece Deus, ele se aproveita. E muitas pessoas se matam muitas vezes se matam, tira a própria vida, tira a vida dos filhos, porque são levadas pelo inimigo, amém? Então, meu querido, minha querida, compartilha esse vídeo aí, é importante, tá um pouco comprido, eu sei, não deveria ter ficado tanto comprido, mas compartilha esse vídeo e deixa a tua curtida aí para esse vídeo ir muito longe, amém? Muito longe, e que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus e com Deus.